formosidade do Cordeiro de Deus esteja estampada na sua face. Diga isso para o seu irmão, que a formosidade do Cordeiro de Deus seja estampada na sua face. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos, eu vou chamar o preletor. Vamos receber com muita alegria o preletor que vai encerrar esse compacto maravilhoso. Um forte aplauso, Pastor Edmilson! Eu esperei por esse momento, irmão. Mas não precisava, foi surpresa, meu irmão, obrigado. Não precisava, gente. É muito cara de pau, meu Deus. Pode sentar, queridos. Amados, essa é a 8ª ministração. Deixa eu recordar com os senhores aqui. Vamos ver se a sua memória está boa. Quem foi o primeiro sexta-feira de manhã? César Vasconcelos falou sobre ponto cego, isso mesmo, muito bem. Ele falou sobre o rico e o Lázaro, né? Que o rico tinha um ponto cego. Depois veio Mauro Rezende, Goiânia, pastor. Ele falou sobre as estruturas atuais, modernas, que mascaram o vazio das igrejas. Ele não teve assim uma leitura textual que presidiu tudo, mas ele falou sobre isso. Depois veio o pastor Josu, da casa de Esther, Mateus capítulo 4, cuidado com os lugares altos. Esse lugar aqui é alto. Depois veio o pastor Mauro Júnior, operado, mas Deus operou através dele. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele procurou entrar um pouco no contexto do tema, né, que foi proposto. Pastor Neto Berechite falou Êxodo capítulo 2 sobre crescimento, né, em todas as dimensões. Moisés cresceu e cresceu. Isso é importante. Aliás, todas as palavras apontaram para esse crescimento. Lucas Delano trouxe uma palavra abençoada. A caravana de Paraupeba já saiu, daqui lá é longe, né? Tiveram que já partir. Mas o Lucas falou os estereótipos que não significam muito para Deus. As estampas, o trejeito para Deus não significa. O importante é o coração. E agora, o pastor Mauro Júnior falou sobre o avivamento verdadeiro, né? Muito bom. Nós temos sido muito bem atendido aqui, amados, pelas ministrações. Não temos aqui nenhum preletor assim, nacionalmente, de renome, mas temos a presença do Espírito Santo, amém? Eu louvo a Deus porque se a gente traz um renomado ou não, o pessoal vem do mesmo jeito, com exceção de alguns que idolatram os homens. Que, se viesse o pastor fulano, isso aí já é uma idolatria, não é excesso de honra, isso é perigoso. E para terminar, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu ouvi há 40 anos atrás. Eu sou péssimo de fisionomia, quando você chegar perto de mim, se identifica. Eu falei isso até para minha esposa. Mas quando eu ouço uma palavra, dificilmente eu esqueço essa palavra. Mateus 17, verso 24. Mateus 17, a partir do 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece?
de quem cobram os reis da terra os impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo-lhe Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, para que não os escandalizemos. Agora vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma, entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Amados, eu sei que nós já ouvimos tanta coisa maravilhosa e a nossa caixa de entrada tem um limite, né? Às vezes, quando você está ouvindo uma pessoa por muito tempo, você acaba se distraindo um pouco. A mente fica meio modo avião. E hoje eu quero entrar um pouquinho nessa palavra aqui, num contexto que parece que não tem nada a ver com nada do que nós estamos fazendo aqui. Mas como disse o pastor Mauro Rezende, no fim você vai entender. Eu acredito que Pedro foi pego assim de surpresa quando ele entra. Jesus faz uma abordagem direta, de uma maneira muito pessoal. Ao entrar em casa, né, ele foi impactado aí. Jesus se lhe antecipou, que não era o perfil de Jesus que prevalecia. E falou: Pedro, o que te parece? Ele chamou ele de Simão. Todas as vezes que Jesus chamava Pedro de Simão, é porque ele estava em perigo. Todas as vezes. Que te parece? Ele falou: de quem cobra os reis da terra o imposto, tributo, taxa? Dos filhos ou dos estranhos? Ele falou: dos estranhos. E por que você falou que eu tenho que pagar? Eu sou estranho, não sou da terra. Aí vocês imaginam o constrangimento, né? Como aquela mãe brava que fala: quem derramou o café no forno? E só tem um filho. Gerou aquele constrangimento e Pedro ficou todo ali encolhido, né? Ele falou: olha, mas para não gerar escândalo, não gerar problema, eu vou te dar uma missão fácil. Pega o anzol, não pega a rede, não pega o barco, pega o anzol, vai ali. Nós tivemos a alegria de conhecer Cafarnaum, poucos metros do Mar da Galileia. Dá um pulinho ali, lança o anzol. Primeiro peixe que você pegar, ele vai ter uma moeda, que é equivalente ao imposto obrigatório do templo, para manutenção do templo, das lamparinas, da limpeza. Esse imposto era pago, é tipo o imposto sindical. O antigo, né? Imposto sindical. E aí quando você pescar esse peixe, você abre a boca dele, ele está entalado com uma moeda, exatamente o valor, que é o valor dos impostos. Aí você vai e paga. Irmãos, eu imagino, eu viajo muito nessa palavra, que Pedro chega ali e lança o anzol, e deu meia hora, nada. 2 horas nada, 3 horas, eu lembro muito das pescarias, eu me vejo nessa pescaria, 4 horas nada, só carapanã ferrando. Tempo suficiente para Pedro reconsiderar o que ele fala. Às vezes Deus tem que te parar, meu irmão, te colocar numa situação passiva, de aguardar as circunstâncias serem favoráveis a você, do médico te atender. Médico que marca para você ir 2 horas, te atende às 6 horas da tarde. E se for do SUS ainda de cara feia, nem olha na sua cara. Muitas vezes Deus nos coloca numa condição para nós refletirmos e pensar bem o que a gente vai falar, principalmente acerca dele. E Pedro então pega a sua varinha, seu anzol, sua tralha de pesca, vai para aquele lugar ali sozinho, acostumado a pescar com rede, e sabia que o outro comando que Jesus deu, lança a rede do lado direito. Dessa vez Jesus não falou para que lado que era para lançar o anzol, não deu dica, e ele está ali e de repente ele fisga um peixe, e para surpresa, para impacto psicológico, emocional,
Quando ele abre a boca, lá na garganta do peixe tinha um patacão, que era uma moeda grande. E estava ali aquele peixe entalado. Pedro tirou o peixe, olhou para o peixe, tirou a moeda e pensou: eu vou pensar melhor antes de falar as coisas. Se isso servir para você, diga amém. Pense bem antes de falar, porque às vezes a gente fala coisa que você vai ficar comprometido para o resto da vida com aquela coisa que você falou. Cuidado com as suas orações, quando você fala: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. A Carla foi fazer isso, está lá na África na hora dessa. Eu fui fazer isso, estou aqui. Então, muito cuidado quando você fala: Senhor, tudo que é meu é do Senhor. Aí termina o compacto, o irmãozinho te aborda, saindo, fala assim: você vai para o lado do Augusto Montenegro? Fala: acho que vou. Dá para levar eu e meus filhos? Dá. Aí ela chama 8 filhos, 8 crianças, cada um mais sujo do que o outro. Aí você fica com aquela cara de tacho, cara de pastel. Fala: entra, fica à vontade. E eles começam a mexer no seu carro, começam a bagunçar. Você tinha acabado de falar para Deus: tudo que é meu é do Senhor. Quando mãe e pai traz filhos no altar para consagrar, eu falo: é para a vida e para a morte. É dele, ele leva a hora que ele quiser. Ah, mas aí não, então devolve, a criança é sua. E uma vez que você consagra, é igual o mercado brasileiro, não aceitamos devolução, fica. Irmãos, existe no mundo cerca de 40 mil espécies de peixes, mais ou menos 40 mil. E o Deus que te conhece cada espécie. Você imagina? Às vezes eu fico impressionado, irmãos, porque para mim peixe é peixe. Se desse o nome dos todos os peixes, o mesmo nome para todos, tudo é tambaqui. Para mim estava bom, porque eu não sei separar. Olha, isso aqui é pescada amarela. Pode ver que tem uma faixazinha amarela. Essa é pescada branca. A pescada amarela é melhor. Se não falar, eu não sou bom de paladar. Eu vou comer um e o outro achar a mesma coisa. Só o filhote que não. Mas eu fico impressionado às vezes com os irmãos aqui, alguns pescadores que conhecem. Conhece, aqui é tambaqui, isso aqui é tamatá, isso aqui é traíra, isso aqui é pescada amarela, isso é tilápia. Eu não conheço nada, irmão, eu só como, não conheço nada. Esse Deus que sabe todos os detalhes da criação imensa, Ele conhece você por dentro e por fora, sabe o que você ainda não falou e vai falar, conhece seu cheiro, seu jeito de andar, o cheiro da sua fronha. Ele conhece o seu CPF, sua identidade, sabe tudo a seu respeito, todas as coisas. Ele conhece as suas frustrações mascaradas de sorriso. Gente que é muito sorridente, muitas vezes esse sorriso está patrocinado por uma angústia sem fim, que é disfarçada, é dissipada por: oi, tudo bem, tudo legal, igual político, está tudo maravilha. Deus sabe das suas frustrações. Deus conhece cada um de nós, a euforia e as decepções que nós carregamos há muitos anos. É interessante pensar, irmãos, que quando Pedro é abordado, Jesus estava fazendo uma referência lá em 1 Samuel capítulo 17, nós não vamos entrar no contexto, é só uma referência. Quando Davi matou Golias, você já conhece essa história, até as crianças sabem, né? Qual era uma das promessas que o rei fez para quem matasse o gigante? Uma das promessas. Uma era casar com a filha, que foi um casamento, mas casou. A outra promessa: isenção de tributos daquela geração para sempre. Irmão, se fizesse isso, estava todo mundo rico aqui. Se você fosse isento de imposto,
que você trabalha para o governo de janeiro a maio. De maio a dezembro trabalha para os seus filhos, para comprar tênis e celular. Então Jesus estava isento, porque Davi era da tribo de... E Jesus era descendente. Então ele tinha isenção. Mas ele disse, olha, para não causar o mal-estar, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Legalmente, eu não preciso de pagar. Agora você diz que eu tenho que pagar, então paga por mim. Paga essa conta. E Simão, mais uma vez, sai caladinho, mais uma vez ele errou. E ele vai então e fica ali naquela pescaria mais angustiante e meditativa da vida dele. Cada fisgadinha que dava no anzol, que era fake, ele pensava, nunca mais eu vou falar coisas sem pensar. E irmãos, Pedro então tem essa experiência, e acontece aqui uma relação visível, extraordinária, de uma consequência palpável, experiencial, pessoal, entre a palavra que Jesus fala e os seus resultados. Pesca um peixe, ele vai ter uma moeda na boca. Você tira a moeda e paga o imposto. A palavra e o resultado. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por que eu creio nisso aqui que nós estamos fazendo? Por causa da palavra e o resultado. Um dia nós estávamos aqui, estava só CCB, e eu dei uma palavra, daqui eu disse assim, o seu dízimo amanhã vai ser o seu salário de hoje. Aí o pastor Neto levantou e falou, eu recebo. Em um ano esse homem decolou, e Deus honrou a palavra dele. Resultado entre a palavra dita por um servo de Deus e as consequências e os resultados dessa palavra. Quando você acolhe, hospeda, recebe, concebe a palavra, ela vai gerar um produto na sua vida. Tanto palavras boas quanto palavras negativas. Então é muito importante, irmãos, nós não acolhermos só a palavra, mas o amor dessa palavra. E nós vemos aqui, de uma forma muito pessoal, alguns impactos disso. É lógico que Pedro ficou impactado. Ele ficou impressionado. Esse homem que conhece todos os peixes, de todos os lagos, igarapés, rios, mares, oceanos do planeta, conhece as mais de 40 mil espécies, sabia que tinha um peixe entre esses milhões que tinha uma moeda na boca, e foi justamente o peixe que eu peguei. Que coincidência, né? Ele recebeu um impacto psicológico. Meu Deus, que homem é esse? Sabe por quê, irmãos? Os discípulos andaram com Jesus, presta atenção nisso, por muito tempo, sem saber que Jesus era Jesus, o Cristo. Lembra do barco, que as ondas vai e vem, e afunda, não afunda, entra água, e Pedro com a canequinha, Tomé, Tiago, todo mundo jogando água para fora, e vai, não vai, e Jesus dormindo lá atrás. Aí ele foi lá, e eu acho que Jesus era igual a mim, não gosta que chama quando está dormindo, mestre, 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 não se te dá que morramos. Olha que palavra bonita, irmãos, para Jesus não ficar nervoso, né? Usou assim Jesus acorda, fala, vento, fica na tua, te acalma, tempestade passa. Agora, gente, deixa eu dormir. Vocês não têm fé, mas eu tenho, eu quero dormir. A palavra deles, eles cutucaram no outro e falaram, quem é esse aí? Quem é esse homem aí? Que até os ventos e as tempestades obedecem. Eles perguntam uns para os outros. Estava carregando alguém que eles não sabiam quem era. Isso acontece muito quando você começa a andar com alguém, sua esposa fala, olha, ela aponta o dedo e fala, cuidado com essa pessoa, isso é um Jonas no seu navio, você vai ter que jogar a carga fora, você vai perder. Fala, amor, para de julgar os outros. Passa uns dias, você chega em casa, com o rabinho no meio das pernas, triste, angustiado, pensando, Jesus me leva. Ele fala, não, para cá não, fica aí. Que foi, amor? Ah, aquele sujeito que você falou. Aí a mulher sábia fala, não te falei?
Solteiro, casa para ter essa experiência, viu? Irmãos, esse atributo de onisciência, de onipresença, Pedro não foi preciso pegar um compêndio teológico, não foi preciso de ouvir um mestre, foi preciso de obedecer um comando que Jesus deu, numa pescaria, numa linguagem cotidiana de pescador, simples como lançar o anzol, e ali não foi preciso ninguém fazer um discurso, um sermão da onisciência, porque Jesus sabia que tinha um peixe entalado lá no mar da Galileia, e era o primeiro, e Pedro então tira e tem um impacto psicológico, aquela coisa que fala, meu Deus, o pastor acabou de falar, isso aconteceu já comigo, que impacto é esse? Tinha um camarada no campo, uma igreja de campo, na zona rural, pastor presbiteriano pregando, falando sobre o cuidado de Deus, que o anjo de Deus cuida de você, e um irmão creu naquela palavra e saiu com aquilo, voltou para a casa dele, tinha que atravessar um pasto fechado de arame. Quando ele foi atravessar o arame, o camarada falou, tem uma vaca parida, pastando aí. Ele falou, rapaz, você não conhece o reverendo, o pastor que pregou, o homem de Deus? Ele falou que o anjo ia me guardar. Irmãos, ele não chegou nem em 1/4 e nem em 3/4, ele chegou no meio, que tanto faz correr para frente como para trás, você está no meio. A vaca só deu uma ciscada e fez. E ele falou, o pastor falou. Irmãos, pastor falando ou não, essa vaca em cima dele, ó. E eu não sei se ele era maratonista, igual alguns aqui, mas deixou a vaca na poeira. Chegou em casa, foi cobrar de Deus, falou, Deus, cadê a palavra que o homem de Deus deu? O senhor disse que ia mandar um anjo, eu mandei, ele falou contigo, estava lá no arame. Você não ouviu? Ele te avisou, tem uma vaca parida aí. Às vezes, irmão, a gente fica esperando descer uma coisa do céu, descer uma glória, um anjo imenso e falar. O homem estava lá, encostado no poste, falou, tem uma vaca aí. Aquilo era o anjo. Então, muito cuidado com as advertências de Deus. Mas é interessante que, do modo singelo, numa linguagem simples, numa linguagem íntima de um pescador, o Espírito Santo, através da boca de Jesus ali, mostra para Pedro que o nosso Deus, vestido de pele humana, sentindo as sensações que nós sentimos, o Deus que se fez homem, o Deus que viveu entre nós e não se tornou um de nós, porque Ele continuava sendo Deus, Ele sabe tudo a seu respeito, Ele sabe tudo a meu respeito, Ele conhece as qualidades, as virtudes e os defeitos. Quantos aqui têm defeitos? Os que não levantaram a mão. Eu vou ser o primeiro a bater palma. Irmãos, o primeiro impacto foi um impacto psicológico, o segundo impacto foi social. Nós precisamos pagar imposto. Jesus está nos ensinando isso. Apesar de não confiarmos muito na destinação desses impostos, apesar de não termos estradas como a freeway, highway dos Estados Unidos, colocaram agora pedágio. E tem que pagar. Não temos as melhores rodovias, mas temos os melhores cobradores. Sabe o que significa esse nome? Imposto. É porque ele é imposto. Se ele chamasse opcional, você diz, não, muito obrigado, não quero pagar. Mas ele é imposto, é posto para dentro. O no latim significa dentro. Então eles põem dentro de você, você tem que pagar. Jesus disse, não, eu não preciso, mas vamos pagar para não gerar escândalo. Então o segundo impacto foi o impacto social. Nós temos que dar a César o que é de César, mas também temos que dar a Deus o que é de Deus.
Porque se nós não dermos a Deus o que é de Deus, nós não vamos ter nem para César, nem para nós. Deus honra aqueles que semeiam nele. E esse impacto social tem muito a ver com a inspiração ou não. Se temos inspiração ou não para pagar imposto. Nós pagamos tributos, nós pagamos impostos. E é muito interessante, irmãos, essa meditação, esse pouco tempo que nós passamos juntos aqui, lembrando do Salmo 139, verso 6, desse conhecimento onisciente de todos os insetos, peixes, de todos os animais, de todos os seres humanos, do cosmos, do universo, desse planeta, essa sabedoria infinita. O salmista Davi fala no Salmo 139, no verso 6, ele fala: tal conhecimento, o tamanho desse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Você já pensou, irmão, Deus conhece cerca de 8 bilhões de pessoas que estão hoje respirando na face da terra, e conhece todos que já viveram. Eu tenho muito problema em reconhecer face. Eu guardo números, se eu ler uma história, eu vou te contar aquela história do jeito que eu li. Eu leio a Bíblia, eu consigo gravar muita coisa, mas é interessante, é um hemisfério meu que é meio negativo. Eu olho para a pessoa, está lembrado de mim? Eu falo, mais ou menos, não estou bem lembrado não, mas quem é você? Eu sou sua esposa, Anitta. Ah, lembrei, agora eu sei. Eu não sou muito bom de fisionomia não. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje com essa multidão na face da terra, é um mundo vinculado às redes sociais, no seu mundinho. Uma pessoa, quando ela está com o celular mexendo, ela está dentro de uma cápsula, de uma bolha, ela não existe para o resto do mundo, não adianta você falar para ela nada. Ela está navegando num barquinho isolado, blindado, fechado, não adianta você falar com ela. Quer conversar com uma pessoa, espera ela terminar o celular. E às vezes na sua casa, você não existe para aquela pessoa que está no celular. Naquele momento não. Nós estamos vivendo num mundo, nesse momento, onde as pessoas estão andando com os vidros dos carros fechados. Não é simplesmente por causa do ar-condicionado não, queridos. Na verdade, é uma barreira psicológica blindada, me deixa dentro desse carro, alguém bate no vidro, você não abre. Você mora e tem um vizinho do lado que você não sabe o nome dele. Você não conhece a história, o sofrimento ou a alegria dele. Nós estamos vivendo num mundo, cada um no seu quadrado, particularizado. Isso tem gerado um transtorno, uma angústia. Enquanto você relaciona com milhares de pessoas através de um aparelho, você não tem ninguém para te dar um abraço, para te consolar, para te ajudar, para te abençoar na hora que precisa. Sim ou não? É o maior isolamento, é uma solidão no meio de uma multidão. Esse mundo que você mora no apartamento, não sabe quem é o vizinho da direita, e entra no elevador, fica num constrangimento, bom dia, boa tarde, tudo bem? E você pensa, esse elevador tem que chegar logo. E essa pessoa é meu vizinho há 10 anos, eu não sei quem ele é. E nós estamos vivendo num mundo interligado de pessoas por uma rede social, mas um profundo isolamento pessoal, uma profunda solidão dentro da igreja, dentro dos seus vínculos relacionais. Você não tem essa interação, você não tem, eu me lembro, há muitos anos atrás, exatamente no dia 27 de janeiro, quando a minha família, por não me suportar mais, eles estavam 100% com a razão, eu ainda não conhecia Jesus, me pegou num carro, andou, atravessou o estado, e chegou numa hora que parou no meio de uma rodovia, era chuva, era 10 horas da noite, falou, meu filho, desça desse carro e siga a sua vida, esquece do resto do mundo.
E a partir daquele momento, irmãos, eu não passei a existir mais para minha família, para minha cama, para o meu cachorro, para o meu canto, para os meus amigos. Eu estava solto numa parte desse mundo que eu mais ou menos sabia onde eu estava, mas era noite, chovia muito, era frio. Mas a minha família não me suportando mais, me deixa ali e fala: pode seguir seu rumo. E do ponto de vista individual, eu me senti que eu não existia mais para ninguém. Naquele momento eu me desliguei de tudo e de todos. Eu fiquei olhando aquele carro sumir na chuva, na escuridão, e olhei para um lado e para o outro, não enxergava mais nada a não ser chuva e escuridão. Aí eu passei a não existir mais. E é muito interessante que essa experiência, irmãos, ela se duplica, se multiplica, gerando conflitos. Para aquela mulher que casou apaixonada, entregou a vida dela, e aquele noivo fez promessas no altar, e com o passar do tempo, dos anos, cai na rotina, na mesmice, no dia a dia, e aquele marido chega em casa cansado à tarde, à noite, mas não só cansado do trabalho, cansado daquela mesma mulher há 25 anos, e de repente aquela mulher acorda de manhã do lado de um estranho, gelado, que não acaricia, que não abraça, que não pergunta como é que você está. Você não existe mais para esse homem, e os seus filhos foram embora, você não existe mais para eles, e de repente você está sozinho no mundo, vinculado a milhões em redes sociais, mas sentindo a pessoa mais sozinha do planeta. Está assim de gente. Aquela moça, como aquele peixinho olhou aquela moeda, aquele estáter, estava brilhando, falou: isso aqui é meu número, foi lá e isso aqui é a minha medida, e tentou engolir. Muitas mulheres fizeram isso. Esse é o homem, e abocanhou aquele homem, e está entalado até hoje, com um homem frio, indiferente, impessoal, que tem prazer no futebol, tem prazer no churrasco, tem prazer na empresa, tem prazer com os amigos, mas é uma estranha, gelado, cada um vivendo seu mundo, suas angústias. A mulher cai na rotina de lavar, passar, cozinhar e servir, e o homem cai na rotina de trabalhar, entrar e sair, e dois debaixo do mesmo teto, vivendo uma estranheza, uma solidão, um isolamento, e alguém entalado, como aquele peixe que estava entalado com uma moedinha, uma moeda grande na sua boca. E é interessante, queridos, que essas pessoas hoje estão mergulhadas num vazio profundo, caiu numa vacuidade, caiu num isolamento, numa tristeza. Aí vem a ansiedade, a depressão, a tristeza, o dia após dia. E se você pensa que você está sozinho nessa solidão, não. Tem um salmista que amava o Senhor, que tinha relacionamento com Deus, cercado pelos anjos. Ele falou: Senhor, eu me sinto como um pelicano no deserto, como uma coruja das ruínas, como um pássaro solitário nos telhados. Tudo isso aqui é um antagonismo, irmãos. Pelicano não vive no deserto, não sobrevive. Assim como nós não fomos feitos para deserto social, familiar. A gente, quando os filhos crescem, né, a gente passa a querer se realizar no sonho deles, mas de repente eles vão embora, vão viver o sonho deles. Isso acontece com todos os filhos. Eu sou filho também, não parece, mas eu nasci de homem e mulher, eu sou filho. E no momento certo eu saí, deixei pai e mãe. E os nossos filhos deixaram pai e mãe e foram embora. E os seus que estão pequenos um dia vão embora. Isso vai gerando a síndrome do ninho vazio. Meus filhos foram embora, eles estão cheios de sonho, de projetos. A noiva, a mulher, a esposa, eles estão apaixonados. E você vai cair no ostracismo, vira um ermitão, um solitário, um pássaro solitário nos telhados, uma coruja das ruínas. Você se torna aquele pelicano no deserto,
Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Para Deus você existe. Mesmo entalado, mesmo no fundo do mar, no poço, para Deus, que conhece tudo a seu respeito, você existe para Ele. Irmãos, nunca se viveu um tempo de tanta depressão e angústia. Isso não é novidade, está escrito: haverá tanta angústia como nunca houve antes no planeta. Mas uma angústia, quando ela pode ser compartilhada, dividida, jogada no colo do outro por um momento, para dizer: me ajuda a carregar esse fardo. O problema é que hoje nossos relacionamentos, eles são aqui na flor da pele. O homem que tinha mais seguidores nas redes sociais morreu, e não foi um seguidor no enterro dele. O que tinha mais no mundo foi só a família dele. E assim, irmãos, você não precisa estar num caixão isolado, não. Às vezes você está na vida, quando você deita e põe a cabeça no travesseiro e diz: meu Deus, eu não existo mais. Às vezes você é casado e não existe mais para esse homem, ou às vezes o homem não existe, a mulher não existe para o homem, nem o homem para a mulher. Cada um está no seu mundo, com as suas angústias, com as suas dores, não conhece você por dentro. E muitas vezes, queridos, nós erramos no passado, e muitos estão entalados com o peso de uma culpa que não sai. Sabe aquela sucuri que viu um boizinho novo, chifre, lambeu os beiços e falou assim: esse é meu jantar. E a sucuri enrola, quebra ele, engole. Oh, que prazer! Mas engoliu o chifre, depois ela morre entalada com o chifre. Morre entalada porque o chifre perfurou ela. E o pecado funciona assim. A pessoa vê a bandejada, é o prazer, e abocanha aquilo, e depois engole, e aquilo não digere nunca mais. Aquele barulho do pecado. E Deus sabe com que cada um aqui está entalado. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Deus conhece todas as coisas. Eu quero repetir, querido, para Deus você existe. Se essencialmente hoje você não existe para mais ninguém, talvez nem para o seu pastor que não te abraça mais, talvez você seja aquele crente chato que ninguém quer te abraçar, para Deus você continua existindo. Essencialmente para Deus você existe, em nome de Jesus. Atos 17, 28, Paulo diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e nele existimos. Se você não existe para mais ninguém, lembre, para Deus você existe. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe o jeito que você chegou aqui, e sabe o jeito que você vai amanhecer amanhã, sem esse monte de gente ao lado. Nós aprendemos aqui no Altar em Chamas com o pastor Ivaldo Costa sobre a diferença de solidão e solitude. A solidão é quando você está no abandono, no deserto, virou um ermitão, virou uma ostra isolada dentro de uma cápsula. E a solitude é quando você sai para se isolar, para buscar Deus. Isso, os apóstolos, os profetas, Jesus fazia muito isso. Mas irmãos, eu me lembro uma vez, há muitos anos, eu andando para o mundo, na época dos hippies, mochileiro, eu estava numa cidade que eu não sei que cidade é aquela, uma cidade grande no estado de São Paulo. Eu andando pela praça da cidade, eu acho que era um sábado à noite, eu vi as famílias conversando, os amigos comendo alguma coisa, e eu no meio daquela multidão, sem família, sem pai nem mãe, sem amigos, sem ninguém. Eu chorei, eu falei: Deus, a pior coisa é ser sozinho no mundo. Aquela noite foi uma das piores noites da minha vida. Eu sentado vendo as crianças brincando, vendo os jovens batendo papo de jovem,
vendo os adultos rindo e conversando. Eu não sei quantas mil pessoas tinha ali, mas tinha um pássaro solitário, tinha uma coruja no telhado, e tinha ali alguém isolado. Uma das piores sensações. E talvez você carrega isso não numa praça, mas dentro de casa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho. Um isolamento, uma solidão terrível. Oh, queridos, é interessante que esse Deus que nos conhece tão bem, que nos visita a cada dia, como está nos visitando aqui, por mais que você queira se isolar e fugir dele, o Salmo 139 diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Eu estou dizendo isso para você nunca se sentir sozinho, querido. Para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subo aos céus, eu vou dar de cara com o Senhor lá. Mas se eu armo a minha cama nas profundezas, você percebe os contrastes de alto e baixo da vida que nós vivemos, escrito na Bíblia, sai das letras e entra no nosso coração. Ele fala: se eu armo a minha cama no mais profundo do abismo. Oh, irmãos, e Deus sabe os abismos que nós vivemos às vezes, as coisas incompartilhadas, inconfessas, que estão entaladas dentro de nós, e nós não temos coragem. Sabe por quê? Não é falta de coragem, é falta de amigo, porque vivemos numa bolha. Ele fala: se eu armo, se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Mas se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, é um lugar de isolamento, mais longe, mais remoto, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Diga amém. Tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Ele fala: isso é maravilhoso demais para mim. Oh, querido, você pode hoje talvez não está existindo para muita gente mais. O camarada, quando chega numa certa idade, ele era um prestador de serviço. Ele servia a família, servia o governo, servia a sociedade, servia a empresa. E depois ele se aposenta. E aí, ele não serve mais. Aqui eu quero falar de duas linguagens. E se Deus te abençoar, você vai envelhecer. E você não vai servir mais. Vai chegar uma hora que você não vai servir mais. E não vai servir mais. Você entende o que eu estou falando? Você não vai servir o povo e não vai servir para o povo. Porque você vai começar a dar trabalho. O padre Fábio de Mello tem um vídeo muito lindo que fala sobre isso. Ele falou: vai chegar um dia, se Deus me der vida longa, eu vou estar sentado e dizendo assim: por favor, põe o padre Fábio no sol, para aquecer um pouquinho, porque talvez a única fonte de aquecimento que eu vou ter é do sol. Sobretudo, depois de um tempo, por favor, tira o padre do sol, porque o sol esquentou demais. Irmãos, é a vida. A gente, quando era garotinho, bem pequeno, dava muito trabalho. Lá no fim a gente vai dar trabalho quase do mesmo jeito. Nós aprendemos a andar, depois desaprendemos a andar. Nós aprendemos a comer, depois desaprendemos. E velho engasga à toa e tem que bater nas costas. Agora bata devagar porque está velho. A vida, irmãos, sabe, quando a gente está novo, você pensa que vai viver
eternamente jovem. Mas o tempo passa para cada um de nós. A cada segundo você fica mais velho. Mesmo que você fale, mas eu não me sinto velho. Que bom, que a idade psicológica, né? Eu sinto que ainda posso servir, glória a Deus. Mas chega um momento, irmãos, que a gente para de servir e passa a dar trabalho. E talvez nesse momento, muitos não gostariam que você existisse. Você vai saber quem te ama de verdade. É quando você não pode mais ajudar a limpar a casa, lavar vasilha, limpar o quintal, dar banho no cachorro, lavar o carro. Quando você não puder fazer nada disso mais, quem continua te amando são as pessoas que realmente te amam. São coisas que nos entalam, como aquele peixe, estava engasgado. Eu sei que tem gente que caminha nessa vida, irmãos, entalado com uma solidão, com uma falta de sentido, de existência, para tantas pessoas. E talvez para a própria família, que não te valoriza. Agora deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Deus não apenas te conhece, mas Ele te empresta significado. Deus te empresta relevância. Deus te empresta valores. Os valores que eu tenho, irmão, são emprestados por Deus. O significado que eu tenho foram emprestados pelo Senhor. Eu digo emprestado porque um dia será devolvido. Eu vou ter que colocar todas as coroas, todas as conquistas aos pés do Cordeiro. Eu procuro fazer isso todo dia. Não tem um compacto que chega alguém para mim e diz: pastor, o senhor não fica assim, inchado, tufado, em ver essa multidão ovacionando, louvando a Deus? Eu falei: eu fico feliz, porque eu sou parte dela. Eu não gerei esse povo todo. Isso aqui foi a graça de Deus que fez. É a misericórdia de Deus. Essa pessoa que está do seu lado, irmão, só misericórdia para salvar ele. O Neto já olhou para o Paulo assim direto, né, Neto? Né? Dá uma olhada para a pessoa do seu lado, fala: só misericórdia, irmão. Queridos, e quando Deus empresta sentido, pessoalidade, significado, relevância, quando Deus empresta isso para você, parte dele passa a habitar em você e você existe nele, para ele, você é dele, você está guardado nele, mesmo que ninguém sinta que você existe, mas para Deus você existe. Aquele peixe existia para um propósito. Aleluia! E às vezes, amados, não é papo de pastor Batista não, para terminar, às vezes isso que você está entalado, amanhã vai ser um grande testemunho. Aquela moeda que entalou o peixe serviu para pagar imposto, teve um significado. Às vezes essa angústia, essa solidão, essa depressão. Lê o Salmo 25, Salmo 18. Um profeta de Deus, salmista, adorador, o homem segundo o coração de Deus, depressivo, mas ele escreve, dando testemunho, que depois da depressão persegui meus inimigos, os alcancei, os atravessei, os consumi. Aqueles que zombam, aqueles que hoje criticam você, vão ver a glória de Deus na sua vida, amado. Verão as obras de Deus. Essa moeda que você está entalado, ela tem valor. Ela tem valor. Por mais que você esteja engasgado com uma moeda difícil de suportar, o seu testemunho. Eu fiquei entalado muitos anos com uma mulher que era esposa do meu pai, que maltratava, que espizinhava. Eu me lembro que meu pai dividiu as contas em casa, eu pagava água e luz.
E quando eu acendi a luz, estava gastando energia toda, desliga essa luz. Eu ia tomar banho, está gastando água demais. Eu que pagava, eu desligava o chuveiro, saía mais ou menos. Olha, irmãos, que eu tomo banho rápido. Tem dia que eu falo para minha esposa, estou indo tomar banho, volto, já tomou, já, volta, vai tomar de novo. Antigamente era minha mãe, agora é esposa. E aquilo, irmãos, eu fiquei entalado muito tempo, eu não sabia. Querido, presta atenção, você está passando por um vale hoje, essa moeda, esse patacão que você está engasgado, amanhã vai ser uma moeda de testemunho para a glória de Deus. Espera, segura, aguenta. Tudo aquilo que eu passei com aquela madrasta forjou meu caráter, me ajudou a passar em outras tribulações. Quando chegou a época, eu me lembro que eu chamei meu pai, falei, meu pai, eu estava indo para a igreja, e o pastor Ari tinha um culto maravilhoso, um horário tremendo que ele arrumou, domingo 3:30 da tarde. O homem que Deus usou para me formar, irmãos. E eu ia de paletó, com esse calor, para a glória de Deus, aquele cheiro de carne assada. Eu estava saindo, estava meu pai e uma criança que ele tinha adotado. A criança estava deitada no sofá e estava com a mamadeira, estava assistindo. Eu falei, pai, o senhor permite eu mudar o canal só para ver o resultado do jogo antes de sair? Lógico, meu filho, você está em casa. Quando eu mudei, irmãos, a criança gritou, jogou a mamadeira, a mulher veio. Irmãos, eu aceitei Jesus de novo aquela hora. Eu falei, meu Deus, do jeito que ela veio, eu falei, Senhor, me leva antes. A mulher veio, xingou, esculhambou. E por que essa criança, você que foi mexer nessa televisão? Eu voltei o canal, falei, não, desculpa, eu estou saindo. E fui para a igreja. Irmãos, é muito bom ir para a igreja. Você chega lá carregado, sobrecarregado, angustiado, começa a cantar. Meu Deus, quando o Delano começou a cantar aqui, parece que aquilo, a minha alma foi para a intimidade de Deus, esse louvor maravilhoso na igreja lá. Só que eu cheguei no outro dia e falei, pai, deixa eu falar com o senhor. Eu sei que eu sou um estranho no ninho, o senhor tem essa família, eu estou morando aqui já há algum tempo. Eu vou alugar uma casa, eu vou morar sozinho, eu tenho recurso hoje para isso. A sua esposa não gosta de mim, eu nunca maltratei ela, mas ela não foi com a minha cara. Você já viu gente que não vai com a sua cara à toa? Já aconteceu isso? O santo não combina, né? Aí, era uma tarde, um final de tarde, eu sentado numa praça com ele, Praça Nicolau Feres, perto da rodoviária. Falei, então, pai, muito obrigado pela hospitalidade, o senhor me acolheu, numa madrugada fria, chuvosa, quando eu cheguei sem lenço, sem documento, o senhor me abraçou, me deu comida, me deu cama. Ele falou, meu filho, pela porta que você sair, eu saio atrás. Você sozinho vale mais do que a minha família inteira. Irmãos, eu senti Elias no Monte Carmelo, eu senti Moisés. Deus emprestou sentido, significado, pessoalidade, virtude através do meu pai. Aí eu falei, tá bom, pai, eu vou ficar. Eu não sabia que não era tempo de tirar a moeda que estava na minha garganta, eu tinha que ficar ali. E às vezes fazia 5, 6 graus de temperatura, eu tinha que levantar 5 da manhã para ir na padaria comprar pão para a mulher, que ela só comia pão quente que chegava da padaria. E eu perguntava ao padeiro, tem chumbinho para pôr no pão? Eu falava, não, não tem. Não falava isso não. Mas que dá vontade. Bom, deixa para lá. E quando essa moça aceitou casar comigo, me adotar, eu cheguei e reuni a família, meu pai, falei, gente, eu quero agradecer vocês pelo tempo, pelos anos que eu passei aqui. Eu sei que não foi fácil vocês me aturar. Eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz aqui dentro, que eu causei esse desconforto, mas eu estou indo morar, vou casar agora, então eu quero agradecer vocês. Irmãos, eles abaixaram a cabeça, não sabiam o que falar. Meu pai veio, me abraçou, falou, meu filho, seja feliz no seu casamento. E essa palavra está se cumprindo até hoje, depois de quase 50 anos. E aquela moeda, aquele patacão que ficou engasgado por anos naquela casa, está servindo agora para testemunho.
Segura a onda, irmão. Se você está passando por esse momento de aflição, se você está engasgado com uma pessoa, com um chefe, com uma situação financeira, isso vai ser para a glória de Deus. Quando Pedro tira aquela moeda, ele chega nos cobradores e fala: está aqui, ó, eu tenho uma moeda, toma aqui. O peixe está desengasgado, o imposto está pago, situação, Deus vai resolver a sua situação. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aleluia. Oh, aleluia. É interessante que Jesus revelava a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus na vida dele através dessas coisas, de um peixe, sem estudo bíblico, sem uma enciclopédia. Pega um peixe, vai ser o primeiro peixe e o único, vai ter uma moeda na boca. Deus se revela a você por situações tão simples, irmão. Eu me lembro quando minha esposa estava num momento difícil na Covid. Eu estava aqui na chácara pintando aquele portão de saída ali, falando: Deus, me conta como é que o Senhor cura as pessoas, qual é o segredo? Me fala, Deus, minha mulher está doente. Aí Deus falou: como é que os homens curam? Eu falei: isso eu sei, eu quero saber o Senhor. Ele falou: mas atrevido você. Eu falei: Deus, os homens curam com medicamento venal e oral. Ele falou: muito bem. Eu falei: mas isso aí eu já sabia, eu quero saber o Senhor. Ele falou: pois é, eu curo por aspiração, expiração e inspiração. Aí eu parei, deixei o pincel. Eu falei: como é que é? Foi isso aí. Eu estou expirando aqui, e você está inspirando aí, e você está sendo curado agora. Aquela angústia daquela pessoa que espizinha, que te humilha, isso está saindo de dentro de você, porque eu estou expirando. Expirar é jogar para fora, é expiração. Se você acender uma vela, um palito de fósforo e pôr aqui, ele vai apagar. Mas aí você... Aí eu falei: Deus, mas o que tem a ver com isso? O que eu perguntei para o Senhor: como é que o Senhor cura? Ele falou: por expiração e inspiração. Eu fui para casa, chamei a Nides, botei ela na sala, desligamos tudo. Eu falei: olha, Deus me falou isso. Então eu vou ler o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem cura todas as suas enfermidades e perdoa todas as suas iniquidades. E da cova redime o seu pé e renova a sua mocidade como a da águia. Ele revelou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. E ela estava fraca, irmãos. E ela foi, eu falei: cada palavra que eu falar, você inspira. Covid está onde? No pulmão. A inspiração vai onde? Para o pulmão. O que está inspirando? A palavra que cura. Enviou-lhes a palavra e foram sarados. E eu fui citando o Salmo 103. Ela foi inspirando. Irmão, Deus é maravilhoso. É Ele quem cura todas, até essas enfermidades da garganta, pela entalação, quando bloqueia alguma coisa que você não consegue digerir. Quando eu me lembro que eu estava tomando banho, quando eu abri o chuveiro, a água que eu pagava com o meu salário, a mulher falava: desligue esse chuveiro, eu ficava entalado com aquilo. Mas hoje essa moeda é para a glória de Deus, ela serve para pagar um testemunho do que Deus fez na minha vida lá atrás. Deus queria que eu fosse um marido melhor para conviver com essa dama, e essa moeda valeu a pena. O que você está passando vai valer a pena. O que Deus está fazendo na sua vida, Ele está usando gente ruim, irmãos, mas é bom. Sempre Deus usa um Nabucodonosor para nos corrigir, um Herodes, um Alexandre. Bom, deixa para lá. Sempre Deus usa uma pessoa qualquer, uma gente ruim. Você sabia que os remédios mais ruins do mundo são os melhores? Sabia que a bezetacil cura qualquer coisa?
Às vezes nem precisa tomar, não, estou bom já, estou bom. Ela cura, irmão, só de falar bezetacil 1000. Não, estou bom, o que é para fazer? Cadê inchado? Deixa eu capinar aqui. Fora os de pirona que nós temos aqui, ó, que cura tudo também. Queridos, sabe o que o salmista diz? Foi bom para mim ter passado pela tribulação, para que eu aprendesse a sua lei. Tem coisa que você não vai aprender lendo a Bíblia e nem vindo para o culto. É lá fora na tribulação, passando o tríbulo, sendo quebrado. O tríbulo é como aquele engenho de cana, aquela cana redondinha, cheia de glicose, maravilhosa, aquela cana formosa, quando você enfia no tríbulo e vai moendo, de um lado sai o néctar, do outro lado sai o quê? Está aí, ó, bagaço. A gente sai um bagaço, irmãos. Mas por outro lado, para Deus fica o melhor, o nosso testemunho. Nessa manhã, no encerramento desse tempo, Deus sabe o que muitos passaram aqui e que muitos estão passando hoje, entalados com essa moeda. Mas essa moeda tem valor. Então nós vamos orar para Deus continuar te dando perseverança, te dando força. Eu nunca entendi o que minha mãe fez naquela noite chuvosa do dia 27 de janeiro de 1978, tem tempo demais, tem quase 50 anos, que ela falou: meu filho, desça do carro. Eu pensei que era para trocar um pneu, alguma coisa, que eu desci e o carro foi embora. E eu fiquei lá até hoje. A minha alma ficou lá, irmãos, até que eu entendi que minha mãe me entregou como mãe para Deus me receber como filho. Se aquilo não acontece, talvez eu não teria encontrado Jesus. Porque eu estava numa noite, numa quarta-feira, na cidade, a primeira cidade que eu consegui chegar depois dessa noite chuvosa. Era uma quarta-feira, eu estava procurando uma boca de fumo do restaurante da Mineira, da churrascaria da Mineira, que tinha um negócio lá, sem existir para ninguém. As pessoas passavam por mim, cada um correndo para o seu lado, e eu perdido no meio daquela multidão, no centro da cidade. Foi quando a primeira luz do Evangelho acendeu na minha vida. Para Deus eu já existia, para Deus você existe, mesmo que você não exista para ninguém, nem para o seu cachorro, mas para Deus, você existe nele, para Ele e por Ele, para a sua glória. Fique de pé no seu lugar, não se disperse. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não se sinta a única cereja do bolo e não se sinta a ovelha negra. Não sinta o mais desprezado dentre os homens. Se você ler o Salmo 25 e alguns outros salmos, você vai ver que o salmista está dizendo: você está passando por isso, está entalado com aquilo, bem-vindo ao clube. Mas quando você lê o fim, os versículos finais, você vai ver o que Deus fez na vida dessas pessoas. Eu quero liberar uma palavra de forma pessoal para você. Se você hoje está entalado, engasgado com alguma situação, saia daí de onde você está. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Venha para cá. Nós vamos buscar a face desse Deus. Esse Deus que te conhece tão bem, que sabe tudo a seu respeito. Oh Deus. Comece a abrir seu coração, dizendo: Deus, eu estou entalado com isso. Para que vai servir essa moeda? Gente aqui que foi abandonada, desprezada, falaram mal de você, te traiu, te perseguiu, te caluniou, jogou pedras em você, gente que você ajudou, gente que você abençoou.
Abra seu coração. Você pode não existir para muita gente, talvez nem para os seus filhos que te desprezam, mas nele nós existimos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Oh, o Espírito de Deus está nesse lugar. Fale para Deus sentimento que você carrega de solidão, sentimento de depreciação, falta de amigos de verdade. Lance isso na presença do Senhor. Fale do seu sentimento para Ele. Nele você, para Ele você existe, mesmo que ninguém te olhe, mesmo que você tenha todas as muralhas psicológicas blindadas para se aproximar. Você pode chegar na presença de Deus. Pastores que têm carregado frustração, têm carregado decepções, ficaram engasgados com tanta gente que você abençoou, semeou, contribuiu, e essa pessoa está dando fruto em outro ministério, está crescendo e você não está crescendo. Talvez você esteja entalado com isso. Senhor, olha para essas ovelhas. Um dia o Senhor levantou o seu olhar e viu tantas ovelhas que precisavam de apacentamento, de significado, de pessoalidade, e o Senhor se compadeceu delas. Senhor, compadece agora dessas mulheres que o marido gelou, que virou estranho, que os filhos não fazem um telefonema, talvez no dia das mães, no dia dos pais, faz por obrigação social. Mas Senhor, agora olha para cada um que está aqui. Cada um tem sua moeda entalada, cada um tem seu drama, cada um tem sua dor, mas essa dor vai servir para alguma coisa. Eu oro a Ti, Senhor. Eu quero declarar que nessa manhã o Senhor está dando sentido, o Senhor está dando valor, o Senhor está emprestando significado. O Senhor está fazendo o que fez com Pedro, valorizando a moeda. Eu peço que o Senhor estenda a sua mão, quebra, Senhor, as barreiras emocionais, os traumas, as dores, a solidão profunda. Pessoas que têm caminhado tão sozinhos nessa vida. Eu peço, meu Deus, que o Senhor empreste o significado. Eu peço, meu Deus, que venha o Teu reino sobre esta casa, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala com o Espírito de Deus. Ele está em você. Louvado seja o nome do Senhor.